Olha só, e se a chave para a gente entender a tal da síndrome do impostor não estivesse num livro de psicologia, mas numa canção? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar na letra de A Qualquer Momento, do Wagner Fernandes, para tentar decifrar os medos, os sentimentos e, quem sabe, até o caminho da cura para essa sensação que, vamos combinar, pega muita gente por aí. E a música já começa assim com um soco no estômago, né? Essa imagem, o espião na reunião, é impressionante como ela captura a alma da coisa. É exatamente essa sensação, a de ser uma fraude o tempo todo, de estar enganando todo mundo e aquele pavor, sabe? Aquele medo constante de ser descoberto. Pois é, a coisa é tão séria que essa música foi chamada de uma representação clínica perfeita da síndrome. E pra gente conseguir decifrar esse mapa, a gente vai pegar emprestado o olhar de uma psicóloga, de um psicanalista e de um filósofo. Eles analisaram a letra e basicamente nos deram as chaves para entender o que se passa na cabeça de quem se sente assim, um impostor. Então, vamos começar por essa primeira imagem, a do espião, o medo de ser exposto. E olha, não é aquela ansiedade normal de ter que apresentar um trabalho, sabe? É algo muito mais fundo. É um medo quase existencial de que a identidade inteira da pessoa é uma grande mentira e que a qualquer momento alguém vai puxar o tapete e revelar tudo. E aí a gente chega na definição mais formal da coisa. A síndrome do impostor é basicamente isso. Um padrão de dúvida tão forte que transforma cada vitória, cada conquista, não em motivo de alegria, mas em mais um tijolo no muro da ansiedade. Cada elogio que a pessoa recebe soa como um alarme falso, como se dissesse, te peguei, agora a responsabilidade é maior e a chance de descobrirem a farsa também. Isso cria uma bola de neve, um ciclo vicioso que não tem fim. A psicóloga a doutora Ana explica que para tentar combater esse medo, a pessoa dobra a aposta. O que isso quer dizer? Ela trabalha mais, estuda mais, se esforça em dobro, mas aí vem o paradoxo, a grande armadilha. Cada novo sucesso não alivia a pressão, pelo contrário, só aumenta o medo, porque agora a fraude ficou maior e a queda parece muito mais perigosa. Ok, mas de onde vem essa pressão toda? De onde vem essa voz? E aí a música dá uma pista que é simplesmente genial. Não vem de fora, não é o chefe, não são os colegas. É algo que vem de dentro, só que é algo distorcido. É isso aqui, um pancadão de crítica que vem de uma versão pirata da minha voz. Cara, que sacada! Uma versão pirata da minha voz. Não é a voz real, autêntica da pessoa. É uma cópia mal feita, ilegal, sabe? Um eco todo torto que fica tocando aquele pancadão de crítica na cabeça. 24 horas por dia. E essa ideia se encaixa perfeitamente na análise do psicanalista, o Dr. Marcos. Ele fala que é como se fosse uma guerra civil interna. De um lado tem a persona pública, aquela que todo mundo vê e aplaude. E do outro tem o eu interno, totalmente oprimido, se sentindo a maior fraude do mundo, sem acreditar numa única palavra de elogio que escuta. Mas então, qual a origem dessa versão pirata? Na psicanálise isso tem nome, é o superego. Pensa nele como um juiz interno, bem severo, que foi sendo construído com todas as críticas que a gente absorveu a vida inteira, dos pais, da escola, da sociedade. É esse eco do passado que se transforma nessa voz tirânica que fica ali, no nosso ouvido, dizendo que a gente não é bom o bastante e, o pior, não deixa a gente curtir as nossas próprias vitórias. E essa voz pirata, esse juiz interno, nos empurra para outra armadilha, talvez a mais perigosa de todas, a busca incessante por uma perfeição que, vamos ser sinceros, simplesmente não existe. E esse verso da música, nossa, ele vai direto na ferida. Comparo minha falha com o ouro do vizinho. A lógica da comparação é uma covardia, né? A gente pega o nosso bastidor, a nossa falha, o erro que ninguém viu e compara com o palco do outro, com o ouro do vizinho, que é só aquela parte bonita, editada, que a pessoa escolhe mostrar para o mundo. O filósofo, o professor Ivan, diz que isso é uma ilusão que nos aprisiona. É exatamente isso. A gente se olha no espelho e o foco vai todo para os defeitinhos miudinhos. Mas quando a gente olha para o lado, para o outro, a gente só enxerga o brilho do ouro. É uma conta que nunca vai fechar.
Uma comparação que só pode levar a um lugar, a frustração. Então, o resumo da ópera, filosoficamente falando, é esse. Essa busca pela perfeição é uma corrida sem linha de chegada. E o convite da música é pra gente virar essa chave. Aceitar que a beleza de verdade não tá na perfeição, mas justamente nesses defeitos miudinhos que são, no fundo, o que nos faz humanos. Mas olha, a música não abandona a gente nesse lugar escuro, não. Pelo contrário. Ela nos mostra um ponto de virada. Um momento em que, no meio disso tudo, uma pequena luz de esperança começa a piscar, abrindo a porta para coragem. É aqui. O tom da música muda completamente. A letra para de focar no medo e começa a falar de coragem. Mas não é a coragem de ser um super-herói. É a coragem de acreditar numa ideia simples, mas revolucionária. A de que ninguém é perfeito. E se ninguém é perfeito, talvez, só talvez, dê para relaxar um pouco. E aí a música faz uma pausa e solta uma pergunta. Uma pergunta tão simples, mas tão poderosa, que ela sozinha consegue abalar toda a lógica do impostor. Será mesmo? Será? É isso. É a primeira rachadura naquele muro de certezas de que se é uma fraude. E, segundo a doutora Ana, esse é o clique. É o ponto de virada. Essa simples pergunta é o começo da cura. Porque a coragem aqui não é sobre gritar para o mundo que se é bom. É sobre, pela primeira vez, ouvir uma outra voz interna, mais baixinha, que começa a questionar a tirania daquela voz pirata. E é essa coragem que leva a gente para o final da nossa jornada, para a grande mensagem não só da música, mas de toda essa análise. Como é que se supera essa síndrome e se encontra a tal da liberdade de verdade? A conclusão do professor Ivan muda totalmente o nosso conceito de vitória. Vencer de verdade não é ganhar mais um prêmio para tentar calar a voz crítica. A vitória real, e muito mais difícil, está no ato de simplesmente ser quem se é. Em tudo, com as qualidades e com as imperfeições. E é aí que mora a liberdade. Ela não depende do aplauso de fora, ela nasce de uma celebração interna. É o ato de se abraçar por inteiro, sabe? Com as falhas e as belezas, sem aquele medo constante de que a qualquer momento o chão vai abrir. E a gente termina com essa provocação. A música nos ensina a olhar para o defeito miudinho não como um problema para esconder, mas como parte da nossa assinatura, aquilo que nos faz únicos. Então fica a reflexão. Qual o defeito miudinho, no fim das contas, é a marca que faz de cada um, cada um?